Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa segunda-feira com vocês. A gente está realizando hoje o nosso quinto webinar. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre padronização de códigos de resposta. Nós temos aqui participando diversas empresas que são parceiras da indústria no uso dos produtos de meios de pagamento. Eu queria fazer um agradecimento aos instituidores de arranjo que participam ou organizam essas discussões dentro da BEX, coordenam o grupo de trabalho, ao Fausto, ao Danilo, ao Luciana, que estão aqui, que são Master, Visa e Elo, mas também agradecer a sempre participação da MEX e da Hiper em todas as discussões. Bom, eu vou encerrar essa rápida abertura passando a palavra para o Fausto, dizendo o seguinte: a grande orientação da diretoria da BEX durante esse período de pandemia tem sido que a BEX, apoiando as ações individuais da indústria, apoia ações efetivas para incentivar o ambiente de negócio e permitir ganhos para toda a sociedade. A gente seja apoiando discussões sobre NFC, que foi recentemente aumentado o limite, discussões de expansão do 3DS, do uso da tokenização para transações de cartões não presentes, e hoje mais um item dessa agenda, que é a questão de padronização de códigos de resposta. Então eu agradeço muito a participação de todos vocês, já temos mais de 115 participantes, e queria passar a bola para o Fausto, sem antes agradecer a você, Fausto, a você, Danilo, e a você, a Luciana. A Luciana está com um problema na câmera, não está... Vamos ficar só com o áudio da Luciana. Eu queria agradecer muito a colaboração, a boa vontade, a dedicação de vocês e dedicar um tempo de vocês a gente discutir um assunto importante para a indústria de meios de pagamento no país. Muito obrigado. A palavra é sua, Fausto. Obrigado, Ricardo. Você está vendo minha tela? Vocês estão vendo minha tela? Só para confirmar? Sim, tá. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, queria agradecer aqui a todos vocês que entraram. É um processo muito importante. É uma grande conquista que a gente fez aí como indústria, tá? Como para a indústria do mercado no Brasil. E aí foi um trabalho extenso, não é algo que a gente fez da noite para o dia. Foram várias discussões em 2018 que a gente criou um grupo de trabalho, tá? Na BEX, eu coordenei, junto aqui com todas as bandeiras, né, com os principais emissores, os principais credenciadores, todos que estão aí e fazem parte do fórum da ABEX, foi designada uma pessoa e a gente criou esse grupo GT de padronização dos códigos de resposta. Então, falar um pouco primeiro, assim, o porquê que a gente criou, né? Qual que é o pain point, qual que é a dor que a gente tem hoje no mercado e o que a gente está buscando com isso. Praticamente, a gente tem, o Brasil, quando a gente olha o Brasil, tem uma das piores taxas de aprovação quando a gente fala em cartão não presente, né, e índices de fraude muito elevados. E a gente vê muito a taxa de aprovação sendo impactada principalmente pelas retentativas, e a gente sabe que não tem uma padronização nas mensagens negativas de autorização. Então, qual que é o principal objetivo? É a melhor experiência do uso do cartão com o portador, ou seja, é criar o processo de forma mais transparente e padronizada entre todos os adquirentes, emissores e bandeiras, de forma que cada resposta, quando for negada lá na ponta, tenha uma mensagem padronizada e o cliente, por muitas vezes, ele vai saber por que ele está tendo uma negativa. Então, hoje, a forma como está implementado na nossa indústria, o cliente ele não sabe por que tem uma negativa lá na ponta, porque cada adquirente manda uma mensagem não autorizado, não processado, e aí o cliente não sabe por que negou, os estabelecimentos, vocês não sabem por que chegou aquele código, normalmente é agrupado. A maior parte dos códigos de respostas são agrupados em códigos genéricos e principalmente em transações por falta de limite. Então, quando o estabelecimento não sabe o motivo pelo qual foi negado e recebe um código genérico lá na ponta, ele fica retentando de fato, porque ele não tem informação. Então, a gente discutiu e a ideia é justamente alterar esse processo e deixar ele muito mais eficiente, né? Então, o segundo maior objetivo aqui é a redução das retentativas dos estabelecimentos e gateways e redução de custo dos processamentos para o parceiro. Então, na medida
que o credenciador manda, o emissor responde a autorização, o credenciador repassa essa autorização lá na ponta, a ideia é que os estabelecimentos saibam pelo qual ele de fato está sendo negado, e a gente classificou, vou mostrar aqui mais para frente, e isso reduz custo de retentativas, custos do cliente ligando no call center dos emissores para entender por que foi negado, custo de impacto dessas retentativas, impacto em score de prevenção à fraude. Os emissores têm uma perda de interchange porque está perdendo aquela transação, os estabelecimentos não sabem o motivo da negativa e fica retentando e acaba perdendo no checkout uma compra que poderia ter sido efetivada. Então, quando a gente colocou isso na mesa, a gente viu que o mercado todo está perdendo transação, tem oportunidade para melhorar, e lá na ponta o cliente está sendo impactado. Então, a proposta aqui a gente colocou todos os players participantes de um processo de transação, e a ideia é fazer esse processo melhor, tá? Então, o que a gente discutiu muito, e a gente classificou todos os códigos entre as bandeiras, nós não estamos criando nenhum código novo, todos os códigos são os códigos já existentes das bandeiras, seguem os padrões, seguem os manuais de autorização de cada uma das bandeiras. Na prática, a gente está pedindo para que o emissor ele responda exatamente pelo qual motivo foi negado. Então, se o cliente digitou uma senha inválida, tem um código para senha inválida. Se o cliente ele está sem o limite de crédito, tem um código para limite de crédito. Uma vez que isso é repassado e respondido corretamente para os adquirentes vão responder exatamente quais são esses motivos para os estabelecimentos, tá? E aí o trabalho que a gente fez aqui no grupo foi justamente classificar todos esses códigos de resposta entre reversível e irreversível. Então, o que é isso na prática? Todos os códigos reversíveis, eles são um motivo temporário. Ou seja, o cliente ele pode sair daquela situação. Então, por exemplo, limite de crédito é um limite reversível, porque ele pode pagar a fatura dele e restabelecer o limite dele, e uma autorização pode ser aprovada logo na sequência que foi restabelecido. Então, é um motivo reversível. Motivos irreversíveis são aqueles definitivos. Então, independente se o estabelecimento ficar retentando ou o cliente ficar retentando, ele vai ser negado todas as vezes. Um exemplo, motivo de cancelamento, perda de definitiva, bloqueios de cobrança definitivo. Então, se o cliente entrou no processo de bloqueou o cartão definitivamente, aquela situação deixa de ser temporária e nenhuma autorização vai ser aprovada. Então, para que ficar retentando? Uma vez que a gente separa esses dois universos e classifica todos os códigos de resposta, a gente acredita que a gente vai melhorar significativamente a taxa de aprovação. O cliente vai ter mais customer experience, mais melhoria na experiência da compra lá na ponta, e é o que a gente sempre discute. A autorização é, de fato, um dos principais processos que leva a percepção para toda a indústria como um todo. Ele é na hora da compra que ele realmente efetiva uma transação, né, que ele consegue usar o cartão. Então, a gente fez essa classificação entre reversível e irreversível. Lu, quer comentar alguma coisa aqui? O importante, pessoal, aqui é que todas as bandeiras, então, por exemplo, o exemplo que eu faço do de limite, né? Independente se para Visa o número do código é 51, para Master é 50 e para Elo é 20. Se for limite o problema, sempre vai estar classificado como reversível. Nunca a gente vai ter uma disparidade entre as bandeiras nessa classificação, tá? Justamente para que, se o emissor responder corretamente, como é a ideia desse projeto, todos os estabelecimentos vão ter condições de dizer, este código aqui da bandeira Visa eu devo retentar e para este código eu não devo retentar. Então, nós procuramos seguir uma classificação padrão justamente para que isso fique fácil e se todo mundo fizer o seu papel, no final das contas, todo mundo sai ganhando com um percentual de aprovação melhor, com um cliente mais feliz e com um estabelecimento também mais feliz.
tá bom? Exato, obrigado, Lu. Então, esse aqui é vamos dizer assim, o produto final, o resultado final do que a gente chegou nessas discussões. As bandeiras não estão mudando esse ano, nenhum boletim, não tem nenhum announcement, não tem nenhum mandate, não tem nenhum por parte das bandeiras, foi 100% centralizado na ABEX. A gente publicou uma normativa, tá, no ano passado, e na normativa a gente descreve exatamente todos os códigos de resposta de todas as bandeiras. Então, se você pegar aqui na tabela, ó, primeiro vem a Elo, depois a Visa, Mastercard e Hyper e a Amex. E aí, para cada um dos códigos aqui embaixo, aqui é só um exemplo, eu pesquei 3 aqui, mas tem todos, tá? Na normativa, a normativa é a 21, e ela entra em vigência dia 15 de julho, quarta-feira agora, tá? E aqui um exemplo de classificação, então vou dar um exemplo. Hoje, essa mensagem genérica foi o que eu falei, que é o código 05, e ele é igual para todas as bandeiras, com exceção da Amex. Na verdade, é um motivo, quando você não encontra nenhum motivo de negativa, você aloca no 05. E hoje, grande parte da indústria dos emissores responde como 05. Então, esse caso aqui, a ideia é reduzir muito esse percentual desse código de resposta, tá? E para todos eles, a gente classificou, para esse código, nós classificamos como reversível. Ou seja, é uma situação temporária, é uma situação que o cliente pode sair e o estabelecimento pode retentar, tá? Outra coisa importante, e o que ficou bem legal nesse trabalho é o seguinte, a mensagem que vai aparecer nos terminais, no POS, por todos os credenciadores, todos os adquirentes, vai ser a mesma. Então, quando tiver uma mensagem genérica, código 05, independente aqui das 3, ou 100 da Amex, vai aparecer lá no POS, contate a central do seu cartão. Tá? E aqui a gente colocou exatamente a quantidade de caracteres para padronizar exatamente a mensagem lá na ponta. Então, hoje foi o que eu falei, além de fazer essa classificação de reversível, nós também padronizamos a mensagem que vai aparecer isso lá na ponta. Então, imagina o cliente, vou dar um outro exemplo de reversível aqui, ó, sem inválida. O cliente hoje é o motivo 55 para Elo, 5586 aqui para Visa, igual aqui para Master e o 117 para Amex. Uma vez que ele errar a senha, vai aparecer senha inválida lá na ponta. Então, ele vai saber que ele está digitando a senha errada. Hoje, muitas vezes, aparece uma transação não autorizada, autorização negada, ou ele pega um cartão de outro emissor, ou ele desiste da compra, né? Ou ele liga no atendimento e aí a experiência é ruim, porque ele tem que passar por todo um processo de confirmação, até chegar nessa conclusão, né? Além de custo para os emissores. Então, a gente elimina todo esse problema que hoje tem, e ele já vai saber que ele está digitando errado. Então, ele já liga sabendo que ele está com, ou ele esqueceu a senha dele, ou ele precisa recuperar uma senha dele, ou cadastrar uma nova senha. Então, ele já entra muito mais driveado nos atendimentos, e isso deixa o processo muito mais transparente, muito mais eficiente, tá? Eu não trouxe todos os exemplos aqui são só exemplos, tá? Na normativa 21, a gente descreve todos, então vai ter motivos irreversíveis que a gente classificou, foi o que eu falei. Então, se você tiver um cartão cancelado definitivamente pelo cliente, vai aparecer irreversível lá na normativa, e aí, para essa transação, os estabelecimentos não devem retentar, tá? Depois eu vou falar um pouco do plano de ação que a gente está fazendo, um pouco do cronograma, um pouco das ações. Uma das ações é essa de comunicar os estabelecimentos, então a presença de vocês no sentido de entender a lógica, entender como é que está a construção do autorizador de vocês, como é que está a construção dos processos de prevenção à fraude, e como é que vocês começam a ajustar principalmente quem tem robôs, no sentido de várias retentativas, que não tem o cliente lá físico, mas tem um cartão, no caso de transações recorrentes, como é que vocês ajustam a lógica desses robôs no sentido de adequar a essa normativa, né? E aí a gente entende que a gente vai reduzir muito a quantidade
de transações que sobe e nego indevidamente, tem redução de custo de processamento e aí vai, tá? Então, esse aqui é um exemplo, isso aqui eu tirei da própria normativa, tá bom? Lu, algum comentário? Não, tá perfeito, Fausto, isso aí. Tá, o próximo aqui é só contar um pouco do histórico das fases que a gente fez. A gente definiu lá atrás esse grupo de trabalho, foram diversas reuniões e discussões para chegar nesses conceitos, alinhar esses conceitos, o que deveria ser retentado, o que não deveria ser retentado. Nós mapeamos com todos os emissores e credenciadores e a gente chegou à conclusão que 95% do mercado precisava de uma alteração sistêmica para fazer essa alteração, só 5% conseguia fazer de forma de parâmetros, né? Então a gente colocou um prazo bem extenso, né? Ela foi publicada, a normativa foi publicada em abril de 2019 e a gente colocou mais de um ano praticamente para fazer todo esse processo de construção, de testes, de validação de sistemas, para fazer essa implementação de forma mais suave, de forma mais soft, tá? Então esse foi um pouco do histórico e agora, falando um pouco dos próximos passos, o primeiro item aqui é justamente onde a gente está. A gente fez um reforço muito grande com os credenciadores para fazer essa comunicação, mas como a gente viu que o prazo da vigência da normativa é dia 15 de julho, a gente surgiu a ideia, até da própria Brex, do Ricardo, por que não vamos fazer um webinar que a gente acelera, né? Então, além, os credenciadores vão continuar esse processo de comunicação com vocês, tem um plano de comunicação que eles estão fazendo, a gente fez uma rodada com todos eles, e eles estão fazendo essa linha de comunicação e vão continuar fazendo. A ideia aqui é dar uma acelerada nesse processo para que a gente atinja um público maior e vocês já ficam mais por dentro do que está acontecendo. Uma vez implementado dia 15 de julho a normativa, a gente está colocando, quando eu falo a gente é a BEX, tá? Todos os emissores e credenciadores e estabelecimentos, a gente está colocando até o final de agosto para fazer os ajustes de pós-implementação. A gente já viu que tem emissor que já virou, tem credenciador que já implementou e tem alguns que estão implementando agora nessa semana. Então, a gente sabe que uma vez que implementa, você tem um período para fazer alguns ajustes, fazer um fine-tuning nos sistemas até regularizar, enfim. Então, esse período de até de final de agosto é justamente para isso e continuar esse processo de comunicação com vocês, estabelecimentos. Então, depois a gente entra num processo de monitoração via BEX e via todas as bandeiras. A ideia é monitorar de agosto e a dezembro para ver qual emissor e qual credenciador, se eles estão respondendo exatamente como a gente publicou na normativa, tá? Então, a gente vai monitorar, a gente vai voltar a fazer algumas reuniões na BEX do grupo de trabalho e, por fim, a gente vai discutir muito os resultados do terceiro quarto e quarto para ver se, de fato, a gente teve uma melhoria na taxa de aprovação, se, de fato, o mercado realmente está virando de acordo com o que a gente colocou, e eu tenho certeza que vai trazer muita eficiência para a indústria como um todo, né? É isso. Então, assim, a participação de vocês como estabelecimentos para entender essa dinâmica, para entender essa nova lógica que a gente está propondo e fazer os ajustes junto com o credenciador de vocês é fundamental para a gente ter sucesso, é fundamental para alavancar mais receita, para reduzir custo e melhorar a experiência do cliente, que é o nosso principal objetivo aqui. Por isso que a gente trabalhou em conjunto e foi um trabalho de longo prazo aqui, tá? Lu, algum comentário? Não, eu acho importante a gente ressaltar o seguinte: a gente viu já alguns emissores que se anteciparam, fizeram as implementações já alguns meses atrás, e a gente percebeu já a melhoria de indicadores desses emissores, quando eles passam a responder com os códigos reais, dos motivos reais, né? Inclusive a visibilidade da bandeira melhora muito. E a gente vê que os estabelecimentos que não implementar a questão de retentativas inteligentes, que seria observar se é factível ou não,
se ele é reversível ou irreversível o código, ele acaba ficando para trás nesse processo. Então, é muito importante que vocês se comuniquem com os credenciadores e coloquem se vocês têm alguma barreira, para que a gente, inclusive, possa ajudar nesse processo, tá? Porque, com o tempo, todos os estabelecimentos vão virar e a gente quer que todos tenham uma performance regular. Isso é muito importante. Boa. Gente, é isso. Eu acelerei aqui, esse é o último slide. Então, foi muito em linhas gerais. Eu acho legal depois aqui, Ricardo, Danusa, a gente compartilhar com todo mundo aqui a normativa 21 da BEX. Lá descreve mais, lá tem todos os detalhes, lá tem todos os motivos de negativas, com cada uma das descrições, se pode retentar ou não, qual é a mensagem padronizada que vai aparecer lá no terminal na ponta. Então, a gente distribui esse material, ele tem mais detalhe, tá? Ok. Fausto, eu posso dar uma palavrinha aqui? Claro. Vai lá, Danilo. Tá, obrigado. Bom, pessoal, quem não me conhece, sou o Danilo Reis, eu sou o representante da Visa, recém-entrado, né, nesse trabalho brilhante que a Bex, o Fausto, a Luciana contribuíram aí com o desenvolvimento da normativa, da criação da normativa. Nós estamos totalmente aderentes a ela. Eu gostaria apenas de reforçar algo que o Fausto já explorou no começo da apresentação, que além de termos toda a necessidade que a cadeia necessita desse saneamento, né, ter um ambiente limpo para essas respostas, tanto para o credenciador quanto para o emissor, nós estamos também vivenciando um momento diferente com a entrada da Covid, em que o assunto autorização, ele passou a ser extremamente relevante, né? Então, todas as bandeiras começaram a fazer trabalhos com os seus emissores de buscar motivos para buscar oportunidades desse incremento da taxa de aprovação, principalmente num momento como esse. Ou seja, não é questionado, eu acho que por ninguém nesse grupo aqui, a importância da autorização para toda a cadeia, porque quando a gente fala em aprovação, todo mundo ganha com isso. E uma vez que todo mundo ganha com isso, é normal que cada bandeira tenha os seus programas também de cumprimento, programa de mandatoriedade, para exigências de taxas de performance mínima. Então, eu acho que um ponto que eu queria ressaltar e colocar aqui é que, uma vez que nós temos um ambiente de médio a longo prazo, esse trabalho é assim que a gente deverá ter o resultado disso, de médio a longo prazo, a gente tem um trabalho de respostas mais limpas, um ambiente mais saneado, nós deveremos ter menos negativas desnecessárias. E negativas desnecessárias, elas fazem exatamente o contrário que nós estamos falando. Se o emissor tem que negar muito porque tem retentativa, ele não consegue atingir, muitas vezes, os programas de mandatoriedade, porque se ele nega mais, a taxa de aprovação dele cai. Então, realmente, é só para ilustrar aqui mais um ponto que eu acho que todos nós tenhamos aí de compromisso com isso. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Danilo, obrigado, Fausto, obrigado, Luciana. Eu vou pedir, dentro da sugestão do Fausto de dar ampla divulgação ao normativo 21, eu vou pedir que ao final do dia de hoje a BEX coloque na parte aberta do site a normativa. Então, no site da BEX, a partir de hoje à noite ou amanhã de manhã, vai estar a normativa acessível, independente se é associado ou não da BEX. Tá? Dentro dessa colaboração, para que todos tenham conhecimento, a gente, com a implantação do normativo, que se busca é maior eficiência, maior resultado para todos, então vamos colaborar no sentido de dar publicidade a maior possível. Então, a partir de amanhã, a Carol está nos ouvindo, ela vai colocar no site, na parte pública do site, o normativo 21, que trata da padronização dos códigos.